Central? Agora ficou afinado, agora ficou bonito. Glória a Deus. Deus é bom? Aleluia. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus neste lugar nessa noite, amém? Quem crê recebe. Se eu fosse você, quero insistir que você dissesse para o maior número de pessoas antes de sentar, diga assim: olha, o Senhor é bom, Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Fala para alguém aí, abençoa a vida dessa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa aí declarando essa palavra, amém? E aí, se você fez isso aí para o maior número de pessoas, aí você pode sentar. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, não é? Vamos estar com o nosso coração voltado agora para essa palavra que Deus Ele tem para falar comigo, Ele tem para falar com você, né? Deus tem falado conosco, né? Sobre uma vida extraordinária. E hoje eu quero trazer uma proposta aqui, sabe? Eu quero convidar você, eu quero fazer um chamado para todos nós que estamos aqui. Já falei pela manhã, quero falar de novo. Eu quero chamar você, te desafiar. Vamos ser uma igreja extraordinária? Ah, mas dá para melhorar. Vamos ser uma igreja extraordinária, meu povo? Não é? Eu acredito que Deus está nos chamando para sermos uma igreja extraordinária. Uma igreja que realmente ela é diferente, ela faz a diferença. É uma igreja que ela transborda a presença de Deus. É uma igreja que onde ela está, onde ela vai, porque a igreja somos nós, amém, povo de Deus? A igreja não é esse espaço, não é esse local. Todo mundo já aprendeu isso? Eu repito tanto isso aqui, né? Acaba ficando até um pouco cansativo, porque eu falo. Esse espaço aqui é onde a igreja se reúne. A igreja se reúne aqui, nós, o povo de Deus, mas a igreja somos nós. Não é? Nós somos a igreja. Então onde nós formos, onde Deus nos levar, onde Deus te levar, sabe, eu oro para que nós possamos fazer a diferença e que nós sejamos realmente uma igreja extraordinária, que as pessoas, elas comecem a olhar para mim, para você, elas comecem a olhar para nós e falar assim: opa, tem algo de diferente aí. Eu vou falar através das escrituras com você. Pegue a sua Bíblia aí, abra comigo no livro dos Salmos, capítulo de número 50. Eu vou ler com vocês o verso de número 1 e o verso 2, só que eu vou ler numa outra versão. Aqui a gente lê na NVI, Nova Versão Internacional, eu vou ler na ARA. A ARA é a revista e atualizada, não é? Não tem problema, o sentido é o mesmo, vai mudar uma palavrinha ou outra ali, tá bom? Mas o sentido é o mesmo, pode acompanhar pela sua Bíblia aí. Olha lá, antes de lermos esse texto, diga comigo assim: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga comigo: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga: lâmpada para os meus pés, diga: luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede, em nome de Jesus, amém. Vamos ler o texto sagrado, que diz assim, né, na versão que eu estou usando aqui hoje, que é a revista aí atualizada, diz assim: olha, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até ao poente. Algumas versões vão dizer, desde o nascente ao poente, não é? O sentido é um só. Agora presta atenção, porque eu quero destacar aqui o verso 2. Diz assim, olha: desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vou repetir o verso 2. Desde, a partir de Sião, excelência de formosura. Diga comigo: excelência de formosura. Que palavra bonita, excelência de formosura. Uma coisa excelente, né? Já é algo assim especial, mas aqui acrescenta, diz excelência de formosura. Mas aí diz o seguinte: vai acontecer algo. O que acontece a partir de Sião? Excelência de formosura. Diga comigo: resplandece Deus. Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma breve oração aqui. Pai, fala com a gente, fala na nossa mente, mas fala no nosso coração. Ensina-nos os teus caminhos e nós vamos andar na tua luz. Ah, Senhor, queremos ser realmente uma igreja extraordinária.
Já somos uma igreja linda, Senhor. Somos uma igreja tão abençoada. Ah, Deus, a Tua presença é real no nosso meio. A gente percebe, ó Deus, o Senhor está fazendo algo aqui. Mas, ó Deus, eu acredito que o Senhor está nos chamando para mais. O Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para cada pessoa que está aqui. Ó Deus, quem sabe essa pessoa está aqui e ela de repente ainda nem faz parte aqui da nossa igreja. Ela vem, ela gosta, mas ela ainda nem tomou uma decisão de pertencer, de falar assim, eu faço parte dessa igreja, eu quero caminhar junto, eu quero estar junto nessa visão de Deus. Ah, Deus, mas hoje aqui, Pai, eu acredito que há um chamado do Senhor, há um chamado do Senhor, Pai, para que nós possamos assumir esse lugar, o lugar que é a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja, ela foi levantada nesse mundo para fazer a diferença. Nós somos levantados, ó Deus, para sermos bênção, para sermos canais, para sermos, ó Deus, instrumentos nas mãos do Senhor, ó Deus, neste mundo. Então, ó Pai, desperta a Tua igreja aqui nessa noite, desperta cada homem, desperta cada mulher, desperta, Senhor, cada jovem, que todos nós possamos dizer, eu quero ser uma igreja extraordinária, uma igreja que glorifica o Senhor. Eu quero fazer parte da igreja que Jesus vai vir buscar, uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, no nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, por mim, oro pelos meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, use a minha instrumentalidade humana, mas que o Senhor seja notado, que o Senhor seja visto, que o Teu nome seja levantado neste lugar, nessa noite, no nome de Jesus que eu oro. Se você crê, concorda e recebe, amém. Queridos, deixa eu esclarecer algo aqui sobre esse texto, quando ele diz, a partir de Sião, né, excelência de formosura resplandece Deus. Quando a gente fala Sião, não é? Quando a gente fala Sião, a gente precisa entender, Sião é aquela colina lá em Jerusalém, né? Aquele monte, vamos dizer assim, é o monte de Jerusalém que recebeu esse nome, Sião. E a partir disso, né, Israel é identificado, ela passou a ser identificada como Sião, né? A terra do Senhor, a terra de Deus, o povo de Deus, Sião, não é? Só que, quando você entende a história, Deus chama, você deve ter já ouvido, ou pelo menos em algum momento ter lido, né? Quando Deus chama Abrão, Deus fala assim, Abrão, eu vou fazer de você uma bênção, e através de você eu vou abençoar as famílias da terra. Esse era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era que aquela bênção que Ele estava derramando sobre Abrão, no caso, não havia nem mudado o nome dele ainda, que essa bênção, ela transbordasse, e que ela alcançasse todas as famílias da terra. Vocês lembram que foi a promessa que Deus fez? Gênesis capítulo 12, Deus fala, Abrão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a partir de Abrão, não é? Que depois se torna Abraão, e ele começa ali então a sua genealogia. Então ele tem ali seu primeiro filho Ismael, né, que não foi o filho da promessa. Deus disse, olha, não vai ser através dele que eu vou suscitar as suas gerações. Não é através de Ismael não, é através do filho da promessa, o filho do impossível. O impossível, que ele teve na sua idade já avançada, não é? Abraão, ele foi pai aí com 100 anos de idade, inclusive a sua esposa tinha 90 anos de idade, milagre, a gente acredita, milagre não tem como explicar, não é? A gente crê e a gente recebe. Então, um milagre aconteceu, o impossível aconteceu, não é? Sara gerou, né? Isaac, e a partir dali começa uma longa história, você deve conhecer talvez. Isaac vai gerar quem? Ele gera 2 filhos, ele tem 2 filhos, e ali já começa ali toda uma história, Esaú e Jacó, e aí a partir de Jacó, Deus vai suscitar gerações, e aí Jacó vai ter aquele monte de filho, não é? E aqueles monte de filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Até então não era uma nação, entenda, até então eram clãs, eram tribais, eles eram tribais, lógico que difere um pouquinho dessa noção de tribo que a gente tem, indígena, mas eles eram tribais, e havia um propósito, havia ali uma promessa de Deus. Qual era a promessa? Deus disse, Abrão, eu vou fazer de você uma bênção, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, e esse processo foi contínuo até se estabelecer a nação de Israel. A nação de Israel, ela se estabeleceu ali naquela região de Canaã,
quando eles tomaram posse da terra, nasce então aqueles clãs, aquelas tribos que eram espalhadas, divididas, né? Cada um era uma tribo, cada um por si e Deus por todos, mais ou menos assim, tá? Estou aqui afirmando que era só desse jeito, não. Uns lutavam pelos outros, havia uma certa unidade, mas ainda não era uma nação. Mas houve um momento onde foi unificado. E isso de fato aconteceu, principalmente, começou com o rei Saul. Vocês lembram disso? Rei Saul, ele sobe ao trono ali, então se torna uma monarquia. Saul, ele começa a governar, mas infelizmente Saul, ele não caminha nos caminhos do Senhor, ele foi rejeitado por Deus, e aí Deus levanta um homem. Quem que Deus levantou? Davi. E ali nasce então, nesse momento que é conquistado, que é chamado de Monte Sião, que é onde fica Jerusalém, onde fica o Monte do Templo. Para você entender, o Monte do Templo lá em Jerusalém, onde foi construído o templo, ali foi conquistado, né? Davi, os valentes de Davi conquistaram, tomaram posse daquele lugar e estabeleceu a sede do governo. A sede do governo começou ali, joia, né? Estou falando de coisas históricas e tal, mas existia uma promessa, existia um propósito por trás de tudo isso. Deus sempre intencionou manifestar a glória dele para as nações da terra. Deus falou: Abraão, através de você, todas as famílias vão ser benditas. Mas sabe, queridos, existe um problema que aconteceu lá, existe um problema que acontece aqui hoje. Eu já vou começar denunciando isso aí, porque a gente precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado, para a gente não perder aquilo que Deus tem para fazer em nós, por nós e através de nós. Sabe, aquele povo, em algum momento, eles se perderam em si mesmos. Como assim, pastor? Eles deixaram de olhar para eles como agentes de Deus, como gente que foi escolhida e levantada por Deus com um propósito. E qual que era o propósito? Manifestar glória para as nações, ser bênção para as nações da terra, que através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Mas começou um sentimento, presta atenção, e eu quero denunciar isso aqui, quero orar para que em nome de Jesus, Deus não permita, olha aqui na minha direção, porque quando isso acontece, isso acaba boicotando todo o propósito de Deus. Eles começaram a viver num exclusivismo. Nós, sabe aquela mentalidade assim? É para nós, Deus deu para a gente, Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel. Sim, Ele é o Deus de Israel, mas Ele queria ser conhecido a partir do seu povo. Ele queria. E essa batalha, ela foi contínua, sabe? Uma resistência, porque houve esse entendimento equivocado. Você vê como que isso é sério? Que às vezes a gente tem um entendimento que ele está equivocado. Ele está equivocado. Não faz parte do plano de Deus, mas a gente pensa que aqui, não é assim. Não é assim. Deus nunca quis que o povo se fechasse neles mesmos. Deus nunca quis, fala comigo, Deus nunca quis que o povo, o seu povo, o povo de Israel, se fechasse neles mesmos. E eu já empresto isso aqui para nós. Será que Deus quer que a gente se feche aqui entre nós mesmos? Será que Deus quer que a gente faça aqui, sabe, né, um grupinho? A gente cria aqui, nós estamos bem. Entre nós aqui, está tudo jóia, não é? Deus é o nosso Deus, Deus é o Deus da central. O pessoal aqui, é abençoado, Deus tem cuidado da gente. A gente tem visto a bênção de Deus, quantas bênçãos a gente tem ouvido, a gente tem visto Deus manifestando, e aí a gente começa a se fechar nesse exclusivismo. Não, meu irmão, não, eles perderam, lógico que eu não posso me aprofundar nisso para te explicar pormenorizadamente, mas infelizmente, eles perderam essa primazia, embora Deus vai voltar a tratar com eles, mas isso é num outro momento da história, né? Existe aí divergência sobre como vai ser de fato isso aí, tratar com o povo de Israel, mas Deus vai voltar a tratar com ele. Só que o plano de Deus, ele prevalece sempre, amém? Diga comigo, o plano de Deus sempre prevalece. Você acredita nisso de verdade? Deixa eu te contar uma coisa, Deus não tem plano B não, meu irmão. Deus não foi pego de surpresa. Eita, confiei neles, eu entreguei para eles algo tão precioso, eles precisavam manifestar minha glória entre as nações, mas olha o que eles fizeram, e aí Deus ficou perdido lá no céu, falou, e agora, o que eu vou fazer? Não, meu irmão, os planos eternos de Deus, eles vão se cumprir. E deixa eu te contar uma coisa, falei pela manhã, eu vou repetir aqui de novo, o plano de Deus vai se cumprir
independente de mim e de você. Deus quer fazer comigo e Deus quer fazer com você. Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Só que deixa eu já te deixar assim, muito bem avisado. Muito bem avisado. Se você não quiser, se você não se alinhar com o propósito de Deus, vai sem você. Vai sem você, porque o plano de Deus, o eterno plano de Deus, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir, independente do que quer que seja. Deus tem um plano eterno. E sabe o que Deus fez? Deus levantou a sua igreja. Hoje, a igreja é a Sião. Vai ter muitos textos, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, que o judeu de verdade não é aquele que é nascido, não é aquele que é circuncidado na carne, né? Também não tenho tempo para explicar pormenorizadamente esse assunto aqui, mas o judeu é aquele que o é pela fé, o apóstolo Paulo vai explicar. Esse é o descendente, é o filho da que não era casada. Ele fala assim, mais são os filhos da que não é casada do que a casada. Então, nós temos sobre nós essa bênção. Essa bênção está sobre a igreja, está sobre você, está sobre mim, está sobre nós. Nós fomos chamados para ser o Israel de Deus hoje nessa terra. E aí, querido, a partir disso eu quero construir algo aqui, porque nós temos sido chamados por Deus para sermos uma igreja extraordinária. Para ser igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou aqui querendo confinar a esse grupo apenas aqui, é a igreja de Cristo. Mas eu me dirijo a você que está aqui. Eu me dirijo a você que tem vindo nesse lugar, Central de Maringá. Central de Maringá. Volta e meia, por exemplo, essa semana eu vou pregar para um grupo de pastores lá de Apucarana. Estou orando muito para que eles entendam o que é o reino de Deus. Eu estou orando muito para que eles entendam que igreja de Cristo não é uma placa, não é uma denominação apenas, mas que é um reino muito maior. Jesus, ele veio para trazer o reino de Deus, ele não veio para trazer uma denominação. Estou orando, vou pregar para um grupo, sexta-feira vou pregar para outra igreja, outro grupo de pessoas, e eu quero ser instrumento de Deus para trazer essa mentalidade. Mas agora, eu estou falando com você, Central. Eu estou falando com você, Central. Eu estou falando para você que Deus, Ele tem nos chamado, Ele tem te chamado. A cada um de nós, cada pessoa que está aqui, mesmo você que caiu de paraquedas aqui, fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Mas você está aqui, então abre o teu coração. Deixa Deus falar na sua mente, deixa Deus falar no seu coração. Há um propósito. Quem sabe Deus, Ele plante uma sementinha dentro de você e onde você for, de repente você fala, pastor, eu sou de outra comunidade, eu sou de outra igreja, glória a Deus, fica lá, meu querido. Queremos que você sirva lá, queremos que você seja bênção lá. Em nome de Jesus, não queremos que saia gente de outra igreja aí, igual tem igrejas aí que o trabalho deles é ficar chamando o crente da outra igreja para ir para a igreja deles. Esse é o trabalho deles, é assim que eles crescem como igreja, né? É assim que eles crescem, eles não ganham a vida lá, uma pessoa que está lá no mundo, perdida, que não conhece Jesus nas drogas, e a pessoa que está lá arrebentada, eles não vão atrás. Agora se você fala assim, eu sou lá da igreja tal, fala, não, vamos lá na minha, que a minha é melhor. Deus nos livre disso aí. Nós temos que ganhar os perdidos, a nossa missão como igreja. Quem lembra? Qual que é a nossa declaração de missão? Fomos chamados para quê? Buscar e salvar os perdidos, né? E fazer discípulos de Jesus com excelência. Essa é a nossa missão. Se alguém perguntar para você, o que vocês fazem lá na igreja? Nosso trabalho é buscar e salvar os perdidos. Perdido. Então, se a pessoa não está perdida, se a pessoa ela está servindo a Deus em alguma igreja, glória a Deus, fique lá. De repente você veio nos visitar, que bom que você está aqui, leva o nosso abraço lá para o seu pastor, para a igreja que você faz parte, mas fica lá, serve a Deus lá. Agora tem gente que está perdida, tem gente, né, que não se encontrou ainda. De repente você está vindo aqui, você está naquele processo de namoro, mas deixa eu falar, namoro que fica muito tempo, não vai para frente, ou casa ou desata. Deixa eu te dar uma palavra, ou casa, ou querido, daqui a pouco você vai começar a olhar outra lá, ou outro, vai falar assim, nossa, mas aquela lá, ela tem um cheiro de perfume francês, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas aquela lá tem um sorriso, ou aquele lá ele tem um jeito mais legal, ele é mais bem-humorado. Né? É lógico, se você for me comparar com o pastor Cláudio Duarte, eu sou uma tragédia. Eu não sou um pregador como o Cláudio Duarte, que entretém o povo do jeito que ele entretém, não é? E aí você vai ficar comparando. Então, querido, você tem que tomar uma decisão. Você quer pertencer mesmo? Você quer falar assim, olha, eu quero fazer parte desse povo, dessa igreja, eu quero fazer parte, eu quero pertencer.
Porque é para isso. Porque senão, querido, você vai viver sem um propósito. Fica cá, fica lá, ora de um jeito, ora de outro. Então você não vai se estabelecer. Tem o tempo do namoro? Tem o tempo do namoro, que bom, isso mesmo. Conhece a gente, conhece a visão, né? Faz o descubra lá. Mas chega um momento que você precisa tomar uma decisão. Vamos casar? Quer casar comigo? Vamos casar, não é? Porque tem que ser assim. Você precisa decidir. Querido, eu quero falar com você que tem entendido que somos uma igreja chamados para cumprir um propósito de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a vontade. Vocês estão aqui para fazer a vontade do Claudinei, não? Deus me livre. Deus me imagina você cumprir o propósito do Claudinei. A visão é muito maior do que o Claudinei. É muito maior do que a Mônica. A visão é de Deus. A visão é de Deus. Amém, povo de Deus? A visão é de Deus. O Claudinei vai passar. Quem sabe, Deus me livre, mas se Jesus falar assim, dê o teu tempo, rapazinho, e quiser me promover para a eternidade, e aí? Como que fica? Como que fica? Acabou o propósito? Não, o propósito, ele é muito maior, porque a visão é maior. A visão é maior. Deus tem nos dado uma visão. Uma visão, é a visão de Deus para a sua igreja. A igreja é do Senhor, a igreja pertence a Cristo. E como igreja, nós precisamos entender. Você leu comigo aqui o texto de Salmos, capítulo 50, verso 1 e verso 2. E o verso 2 diz que é a partir da igreja, é a partir de nós, que Deus quer manifestar a glória dele entre as nações. É a partir de nós que Deus quer ser glorificado, que as pessoas olhem para mim, para você, e elas digam assim, vale a pena servir a Deus igual essa pessoa. Vale a pena pertencer a uma igreja igual essa pessoa. Ela não brinca não. Ela leva Deus a sério. Ela não tá brincando de ser servo de Deus, de ser serva de Deus. Ela não está brincando de ser cristão. Ela não está brincando não. Ela leva Deus a sério. Esse é o nosso chamado. Pegue comigo aí a Bíblia Sagrada e você vai ler comigo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 em diante. É Jesus falando aqui. E é interessante que muitas pessoas, quando interpretam esse texto, elas cometem um pequeno equívoco. Eu quero corrigir esse equívoco aqui. Eu quero trazer na perspectiva daquilo que Jesus estava dizendo. Tá bom? Qual que é o equívoco? O equívoco é quando você olha para você. Quando você pensa, eu. E não é isso. Não é eu. Não é você. É tudo sobre Jesus. Amém, povo de Deus? Diga comigo, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus, irmão. Você está procurando uma igreja que é sobre você? Você está procurando, né, um lugar que tem, sabe, que corresponda àquilo que você deseja, o seu anseio pessoal, que tem a ver com você? Olha, eu vou te dar uma notícia. Talvez aqui não seja essa igreja para você. Não seja. Porque aqui, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Tudo tem a ver com Jesus. A gente está pensando aqui como trazer glória para o nome de Jesus. Como que o nome dele pode ser glorificado através das nossas vidas. Como eu e você podemos ser discípulos de Jesus melhores. Discípulos que as pessoas olhem para nós e elas deem glória a Deus. Vamos ler o que a Bíblia diz, o que Jesus falou aqui? Olha lá, Jesus disse o quê? Vocês são o sal da terra. Diga, nós somos o sal da terra. Você percebeu que aqui está no plural? Você percebeu? Não está dizendo você, aqui está dizendo o quê? Vocês. Nós somos, é a igreja. Não, pastor, mas eu sou o sal da terra. Mostra para mim aqui onde diz isso. Não, mas eu sempre aprendi. Aprendemos errado. Aprendemos errado. Aqui fala de coletividade. Você vai ver que na Bíblia sempre vai tratar de coletividade, sempre vai tratar de igreja. É a igreja. Tudo que Deus faz por meio da sua igreja. É por meio da sua igreja, é por meio do seu corpo. A igreja é um corpo. Você é um membro querido, um membro do corpo. Quem sabe, eu não sei qual membro você é. Eu não sei qual é o lugar que você tem na estrutura do corpo, mas você é um membro. Agora, um membro sozinho, querido, não é nada. Pega um membro do seu corpo, e qualquer que seja ele, um dedo, uma mão, um pé, arranca ele do corpo. Não, mas eu sou o pé. Esse corpo só existe por mim. Eu te digo uma coisa, mesmo sem pé, o corpo vai continuar existindo. Agora eu te digo uma coisa, o pé
vai apodrecer. O pé ele vai se corromper. O pé precisa do corpo. O corpo precisa do pé? Sim. Ele foi colocado ali com uma função, mas o corpo vai sobreviver sem pé. O corpo vai sobreviver sem mão, sem dedo. É isso que eu e você precisamos entender de uma vez por todas, porque existia uma mentalidade, houve uma mentalidade, e essa mentalidade é nociva, ela é antibíblica. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra para a igreja dele. E Deus usa pessoas conforme Ele quer, conforme Lhe agrada, conforme Lhe apraz. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, não é para o meu ego, não é para o seu ego, não é para eu me sentir mais bonito, mais importante, não, tem a ver com Jesus. E a pergunta nessa manhã é, nessa manhã, preguei de manhã, estou repetindo, a pergunta nessa noite é, o quanto eu e você, o quanto nós estamos comprometidos com isso? Com a glória do nome de Jesus, trazer glória para o nome do Senhor. Você já sondou o teu coração? Já sondou? Não é? Aqui diz assim, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não é? Se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E infelizmente é o que a gente vê muitas vezes acontecendo. De novo, vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, a igreja, a coletividade. Sozinho, meu querido, você não passa de uma lâmpada vamos dizer que você é uma lâmpada assim, daquela uma assim que você fala, nossa, que lampadona, gostei dessa, né? Que lâmpada, né? É uma lâmpada de uns 100 watts, né? Nem sei se existe mais essas lâmpadas, né? Antigamente tinha, né? Hoje as lâmpadas mudaram, essas lâmpadas de LED agora, mas sabe, é uma lâmpada de 100 watts, joia, mas você vai ficar confinado só aquilo. Agora junta 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 lâmpadas. Pode não ser de 100 watts cada uma, pode ser de 20, de 30 watts, mas na hora que juntar, a claridade vai ser muito maior do que apenas uma lâmpada de 100 watts. Tem gente que está muito preocupada em ser uma lâmpada de 100 watts, está muito preocupada consigo mesmo. Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus não está entrando nisso aqui. Existe propósito individual? Existe um chamado pessoal, individual? Existe. Mas querido, antes de tudo isso, se eu fosse você, eu me preocuparia. Eu começaria a olhar e prestar atenção no chamado de Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Para a sua igreja. Eu acho tão bonitinho o pastor Iná, meu pastor, né? Quando ele assumiu o desafio de ir lá para o sertão, lá para Picos. Que lugar, irmão? Eu fiquei lá 20 e pouco, eu fiquei 20 dias lá. Irmãos, eu nunca passei tanto calor na minha vida. Era 40 graus de manhã, de tarde, de noite, inclusive de madrugada. O chuveiro na água gelada, não existe água gelada lá. A água fria era fervendo. Você tinha que, tomar banho assim, a água descia queimando. Só que quando o pastor Iná foi para lá para começar, hoje é uma mega igreja. Hoje é uma mega igreja lá, mais de 1000 membros, em tão pouco tempo, 4, 5 anos, uma igreja que tem feito, mas não é uma igreja, 1000 membros, não, eles estão preocupados em atingir, porque lá, querido, tem muito povoado, tem muitas cidadezinhas em volta, então eles estão preocupados em alcançar esses lugares aonde ninguém vai, não tem uma igreja, não tem uma presença evangélica nesses lugares. Então, eles foram com esse propósito. Abriram uma base ali em Picos, que é uma cidade maior, uma cidade de quase 100 mil habitantes, uma cidade razoável, né? Ali, na realidade, lá é uma cidade boa, né? Então, abriram uma base lá, mas quem foi? Ninguém queria ir, e é tão bonitinho, quando o pastor Iná, ele deve ter, quem viu ele aqui, ele falando sobre isso, ele falou o seguinte, olha, quando o pastor Paulo falou assim, mas Iná, você tem chamado para Picos? Presta atenção nisso aqui, você tem chamado para o Piauí, você tem chamado para Picos, né? O menor IDH do Brasil, irmãos, né? Fica brigando lá o estado do Piauí e o estado do Maranhão para ver quem é mais pobre. Vocês já viram uma briga dessa? Quem é mais pobre? Ou é o Maranhão ou é o Piauí? Porque são os paupérrimos. E aí o pastor Paulo questiona o pastor Iná e pergunta assim, mas você tem chamado para Picos, ô Iná? Aí o Iná fala para ele, assim, olha pastor, eu não sei, eu acho que não, mas a nossa igreja tem. E se a nossa igreja tem um chamado para ir para lá, pode contar comigo. Você está vendo que não tem a ver comigo, não tem a ver com você? Está ouvindo, meu irmão? Você está ouvindo? Tem que aprender.
tem que entrar na cabeça de uma vez por todas. Você está entendendo isso? Né? Eu acho que o que tem sido um grande fator de boicote do reino, da obra, da igreja, tem sido os egos. Tem sido eu. Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, tem a ver com a glória do nome dEle. Tem a ver com a glória do nome dEle. E muito engraçado, né? Porque ele fala assim, aí ele brinca, né? É uma brincadeira que ele faz. Ele fala assim, pastor, eu tenho chamado para Disney. Eu quero evangelizar o Mickey. Lógico, todo mundo quer vida boa. Todo mundo quer. Mas Deus está chamando a nossa igreja. E se Deus está chamando, olha aqui para mim. Se Deus está chamando a nossa igreja, então eu vou. E ele foi. Enfrentou. Ficou um ano lá, longe da família, longe, aquela batalha, aquela luta, trabalhando com os missionários, dava muito trabalho para ele, mas valeu a pena. No dia do Senhor, ele vai receber a recompensa, a coroa da vida. Por quê? Porque entendeu, vocês são a luz do mundo, é a igreja. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Presta atenção que eu quero destacar o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluia. Sabe, irmãos, o mundo está aguardando que você, que eu, que nós, que essa igreja aqui, eu não vou falar dos outros não, porque eu tenho que falar para você. Deus está aguardando que nós, Central, presta atenção nisso, o mundo está aguardando que nós nos levantemos para ser sal e para ser luz do mundo. O mundo está aguardando que a gente tenha uma vida que as pessoas olhem para nós. Eu tenho falado tanto aqui de uma vida, as pessoas, elas estão olhando para mim e para você. As pessoas, elas estão de olho, presta atenção, você não sabe, mas você é vitrine. Você é vitrine. Falei para o irmão essa semana passada, eu falei, meu filho, deixa eu te explicar um negócio. Depois que a gente não conta tudo de uma vez só. Se a gente contar tudo, você foge daqui, você não volta nunca mais. Não é? Como que a gente vai contar? A gente vai contando por doses homeopáticas. A gente vai explicando. Eu falei, meu irmão, agora, não tem jeito. Agora você não é mais CPF, agora você é CNPJ. Porque agora as pessoas estão olhando para você e elas não vão dizer assim, o Túlio é isso, o Túlio é aquilo. Nós vamos dizer assim, nossa, mas ele disse que ela é daquela igreja lá. As pessoas falam da igreja. Você já percebeu como que, eu particularmente, eu acho às vezes até desonesto, né? Você já viu alguém dizendo assim, olha, a pessoa diz que é espírita, e ela fuma, ela bebe. Você já ouviu alguém dizendo isso? As pessoas não dizem. Agora, quando é um irmão aqui da nossa igreja, o que você acha que eles falam? Eles falam no singular, falam da pessoa, eles falam do geral. Como que eles falam? Falam da gente. Como se todo mundo fosse. Todo mundo fosse. Você está vendo o nível da responsabilidade que nós temos? Você está entendendo a responsabilidade que é sobre você, meu irmão? Que Deus tem chamado você? Quando eu brinco aqui, eu falo que você não é mais CPF, você é um CNPJ, é porque o mundo está olhando para mim e para você. As pessoas, elas estão de olho na gente. Elas querem ver se é verdade mesmo, se a gente é crente de verdade. Eu quero ver. Sei não, eu já vi tanta coisa. Esse pessoal aí, é só lorota. Esse pessoal fala uma coisa e faz outra. Quem já até disse isso aqui? Quem já pensou isso aqui? Sim, vocês para cima de mim? Tudo santo aqui, nunca pensou isso? Eu pensava isso. Eu tinha raiva de crente, queridos. Quem aqui já pensou isso? Já pensou? É tudo converseiro. Fala uma coisa e vive outra. Né? Diz que é uma coisa, mas é outra. E é verdade. As pessoas estão olhando para a gente. As pessoas querem ver se é verdade mesmo. Se a gente é sincero. Se não é hipocrisia. Se a gente não diz uma coisa e vive outra lá fora. Aqui a gente canta Jesus, levanta a mão, glória a Deus. Mas na hora que sai lá fora é uma tragédia. É uma tragédia. É um mau testemunho. As pessoas olham e falam assim, mas isso aí
Isso aí é ser crente lá daquela igreja, lá daquela tal da central lá, da IBC lá de Maringá? É doido, vou lá nunca. Mas como que vai? Não é atraente, irmão. Não é atraente, é uma vergonha. É uma vergonha. Por isso, Jesus está dizendo para mim e para você aqui, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós precisamos nos importar de verdade. Nós precisamos entender isso de verdade, irmãos. Que nós temos sido chamados para fazer a diferença. As pessoas estão olhando para nós. Nós podemos ser uma igreja extraordinária. Olhe para mim, nós podemos ser uma igreja melhor. No que eu posso melhorar? Olha a palavra que o Rodrigo trouxe para nós. Estava falando da individualidade, estava falando do trabalho, da profissão. Agora imagina se todos os irmãos da nossa igreja, se todos nós fôssemos os melhores funcionários, os melhores patrões. Já imagina o que as pessoas dizer? Eu também quero ser daquela igreja, porque se for daquela igreja lá, vai ser o melhor. E é verdade, porque é gente que está comprometida em fazer o melhor, não para as pessoas, fazer o melhor para Deus. Deus está nos chamando para fazer o melhor para Ele. E aí, desculpa, mas eu vou falar dessa forma, de quebra, irmão, de quebra, como diz o texto que o Rodrigo leu para nós, capítulo 22, versículo 29, sou apaixonado por esse texto de Provérbios, né? Você vê um homem, né, essa tradução antiga que eu decorei, vês um homem perito em suas obras, entre os reis será posto, nunca entre a plebe. Nunca entre a plebe. Uma pessoa que ela é ótima naquilo que ela faz o melhor, ela faz com excelência. Essa pessoa, ela vai ser sempre destacada. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia que de fato isso acontece. Pega aí o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Olha lá. Vocês conhecem o contexto da história? Daniel e esses outros 3 rapazes, eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Israel havia sido invadido, né? Judá, a casa de Judá tinha sido invadida, Jerusalém foi invadida, foi saqueada, e eles foram levados para uma terra muito distante, para a Babilônia, e ali eles foram escravizados, eles eram escravos, e eles eram garotos, eles eram jovens, não é? E eles foram para cá, porque eles eram jovens ilustres, eram jovens assim, diferenciados, eles foram para a casa do rei, eles foram para ser preparados para trabalhar para o rei, muito mais do que rei, né? Nabucodonosor dominou o mundo daquela época, queridos, né? Não tem nada análogo nos dias atuais, nem a China, nem os Estados Unidos, não é análogo o que era, o poder, o império que era, o império de Nabucodonosor, e eles foram para a casa de Nabucodonosor, né? Para o reino de Nabucodonosor, e ali eles foram ser preparados, mas presta atenção, ora, versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Olha aí, queridos, agora eles estão entrando na presença do rei. Eles vão ter uma audiência com o próprio rei, com o imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele olhava para a cara do camarada, falava assim, não gostei. Você sabe o que queria dizer ele falar assim, não gostei? Vocês têm ideia o que significava isso? Quem assistiu o filme 300 lá? Lembra? Então, mais ou menos aqui, já pode, leva ele para lá, já extermina ele, acaba com ele, corta o pescoço dele, né? Era assim, e eles foram introduzidos na presença do Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles quem? Né? Esses 4 aqui, o Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, diz assim, olha, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre todos, presta atenção, entre todos, ninguém foi encontrado como esses 4. Presta atenção ainda, vou continuar. Por isso, passaram a assistir diante do rei. O que diz lá Provérbios 22, 29? O que diz? O Rodrigo pregou aqui agora há pouco, falou sobre, estava dentro do contexto de finanças, vês um homem habilidoso, vês um homem perito em suas obras, entre os reis será posto. Presta atenção aqui, diz aqui, por isso passaram a assistir diante do rei. Eles foram trabalhar diretamente para o rei. Presta atenção, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência,
sobre o que o rei lhes fez perguntas. Presta atenção. Os achou 10 vezes mais doutos. Outra versão vai dizer, essa aqui é a ARA, né, que é a revista atualizada. Estou gostando dela demais, estou matando saudade, né? Os achou 10 vezes mais sábios, mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Está prestando atenção? Que eles eram diferenciados? Sabe, meu irmão, me parece, o Rodrigo ele não sabia, ele viu de manhã, na hora que ele pegou esse texto, eu chamei ele, eu falei, rapazinho, como que você prega o que eu vou pregar? Como que você contar para mim antes do que você vai falar, para a gente se combinar, porque você pregou o que eu ia pregar, rapaz, né? Eu brinquei com ele, porque ele não sabia o que eu ia pregar e eu não sabia o que ele ia falar, não é? Mas você está entendendo a tônica do que o Espírito de Deus está falando conosco aqui nessa noite? Amém? Meu irmão, Deus está te chamando, Deus está chamando você para viver uma vida extraordinária. Sabe por quê? Não tem a ver com você. Porque se você pensar em você como um fim em si mesmo, talvez você meio que desanima. Não estou legal, não estou bem. Não, mas não tem a ver com você. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com a glória dele. Pastor, eu não estou muito animado. Tudo bem, mas não tem a ver com você. Se anima aí, porque tem algo maior, tem alguém maior que está olhando para você e está dizendo assim, eu conto com você, meu filho. Eu escolhi você, meu filho. Não tem tempo para você ficar com desculpa. Para de corpo mole. Para de ficar se escondendo atrás desses argumentos. Você já conhece aquela célebre frase, quem fica dando desculpas, não dá resultado. Fica dando desculpa, tem desculpa para tudo, não é? Mas o pastor não me valoriza. Você ainda está caminhando desse jeito? Você ainda está vivendo nessa perspectiva? Você está procurando valorização do Claudinei? Oh, meu Deus do céu, passa aqui, depois te dou um beijinho, meu irmão, te dou um abraço, né? Dou um tapinha nas suas costas, para você isso basta. Mas se eu fosse você de verdade, eu me comprometeria aqui nessa noite e diria, Deus, eu quero trazer glória para o teu nome, eu quero viver uma vida extraordinária, sabe por quê? Porque eu quero que o teu nome seja glorificado, porque eu quero, Senhor, que as pessoas vejam as boas obras e elas não glorifiquem a mim. Quando elas olharem para mim e para você e falarem, nossa, que pessoa sensacional, que pessoa 10, que pessoa cordata, que pessoa querida, que pessoa, ela é diferente. Elas não vão dar glória para você. Elas não vão dizer assim, elas vão reconhecer, é Jesus. É Jesus. Tem Jesus na vida dessa pessoa. Ainda que ela não saiba que é Jesus, mas ela fala assim, tem algo diferente na vida dessa pessoa. Tem algo de especial na vida dela. E eu vou descobrir. Você já viu? Eu já vi casos assim, eu vou descobrir o que essa pessoa tem de diferente, né? Quando nós começamos o Casado para Sempre, quando começamos a nossa igreja, mais de 20 anos atrás, né? Eu faço isso até hoje na célula, mas eu não dou conta lá, eles me atrapalham, né? Me atrapalham. Eu falo assim, não precisa falar, não fala para os outros que sou pastor não, porque o cara chega, ele descobre que eu sou pastor, e aí ele vai ficar todo e tal, então não fala, mas eu já desisti de ficar brigando com eles, falo assim, me chama de pastor e tal, mas eu lembro, quando nós começamos era o primeiro, segundo grupo de Casados para Sempre, nós trouxemos o Maurício e a Valdirene para fazer o casamento, estavam assim, destruídos, arrebentados, assim, acabados, vocês não têm noção, assim, é uma novela mexicana, sabe, ele conta o testemunho, por isso que eu estou contando aqui, meu Deus do céu, chamava até os vizinhos, chamava a polícia, você sabe o que é isso? Os vizinhos, eles brigavam tanto, era um inferno na vida, na casa deles, que os vizinhos chamavam a polícia para ir lá, meu Deus, olha o que Jesus faz com a gente, né, irmãos? Que coisa! E aí, meus irmãos, né, veio o Maurício. Só que o Maurício era cheio de não me toque, não me rele. E, irmão, ninguém sabia que eu era pastor, que a pastora era pastor, ninguém sabia. Lá acho que foi na quinta, sexta aula, alguém deu uma bola fora e ele descobriu que eu era pastor. Aí ele descobriu, chegou na casa dele e aí falou para a Valdirene assim, ele é pastor, por que você sabia que ele era pastor? Ela falou assim, não imagina, parece que sim, parece que não, sabe? Aquele jeito de mulher tentando ali contornar, não, mas eu não vou mais, aí a Val falou para ele assim, mas você não vai mais por quê? Só porque ele é pastor? Uai. Aí ela falou assim, mas ele te fez alguma coisa? Não, ele até que é legal, olha isso aí.
Ele até que é legal, é mesmo. E assim, está fazendo bem? Está fazendo bem. E aí ele rompeu com aquele preconceito, continuou, e graças a Deus, Deus fez a obra, completou a obra na vida dele, da Valdinene, restaurou a família, o casamento, foi uma bênção para a glória de Deus. Mas você está vendo, irmãos? Né? Mas pastor, você faz isso porque você é pastor? De jeito nenhum. Se eu não fosse pastor, eu ia servir a Deus do mesmo jeito. É que Deus, quando me chamou, Ele me chamou para servir, para viver para Ele, mas Ele me chamou para ser pastor. Né? Até, irmãos, eu assim, se pudesse aí, né? Porque não é fácil não, dá trabalho esse negócio, porque as pessoas colocam uma expectativa muito alta em cima da gente, esperam demais da gente, não é? Mas a gente precisa entender, queridos, a gente precisa entender que o Senhor tem nos chamado para viver uma vida que faz a diferença, só que não tem a ver comigo, com você, tem a ver com Ele, tem a ver com o nome de Jesus. Pegue a Bíblia, eu vou ler um último texto e já vou encerrar, tá bom? Pegue a sua Bíblia, abra comigo em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do verso 1. Para você ver como isso é sério. Atos, capítulo 4, verso 1 em diante. Capítulo 4, verso 1 em diante. Presta atenção, diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Imagina uma pregação dessa aqui, uau! Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Olha lá, muitos que ouviram a mensagem que Pedro e João estavam pregando, eles creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Central, vocês estão comigo aí? Vamos ganhar vidas para Jesus? Uau. Central, vamos ganhar vida para Jesus? Amém. Vamos ganhar vida. Olha aqui, os que creram foram quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, vocês lembram do tal de Anás? Lá quando condenou Jesus, fazia parte lá do conluio, né? O sumo sacerdote, bem como Caifás também. João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês sabem o que é que eles fizeram? Quem lembra? Capítulo 4 ali de Atos, diz que eles estavam entrando pela porta formosa do templo, né? Diz que tinha um paralítico lá na porta, e o homem estendeu a mão e falou assim, me dá uma esmola. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, olha, eu não tenho dinheiro. Ainda bem que não tinha dinheiro. Às vezes não ter dinheiro é uma bênção, irmãos. Isso vai te dar a oportunidade de orar por alguém, porque você tem dinheiro, você dá, não dá? Tá o dinheiro aqui. Graças a Deus que Pedro não tinha dinheiro. Pedro não tinha dinheiro. Não é? Então, às vezes é uma benção você não ter dinheiro, porque ele falou, não, eu vou fazer uma oração por você. Não é? Dinheiro eu não tenho, mas uma oração eu posso fazer. Pedro olhou para ele e falou assim, dinheiro eu não tenho, ouro nem prata eu tenho, mas eu tenho uma coisa, eu tenho algo. Aleluia. Você tem algo, irmão, além de, você pode ter dinheiro, glória a Deus, que você tenha dinheiro também, ora para que Deus te dê dinheiro. Mas, irmão, tem coisa muito mais importante do que ter dinheiro. Dinheiro ajuda, dinheiro é uma bênção, dinheiro proporciona um monte de coisa para a gente. Mas, irmão, não se iluda, tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro não compra. Vocês acham que nesses anos de ministério eu já atendi, já ajudei gente com muito dinheiro? Mas não é algum dinheiro não, é muito dinheiro. É dinheiro assim que você ficava olhando, assim, você está atendendo e fala assim, nossa, não é? O cara está nessa, mas tem tanto dinheiro, mas o dinheiro não resolvia o problema dele. O dinheiro não resolvia. A gente tem esse engano, acha que dinheiro resolve tudo. Dinheiro não resolve tudo. Existem coisas que precisam de muito mais do que dinheiro. Amém, povo de Deus? E Pedro fala para ele, fala assim, eu não tenho, dinheiro não tenho, mas eu tenho algo. E é no nome de Jesus que eu te digo, levanta e anda. E o paralítico andou. E por causa disso, Pedro e João estavam presos. E os homens interrogando, como assim? O que é isso que vocês fizeram? Em nome de quem vocês fizeram isso? Né? De que jeito vocês fizeram isso? Em nome de quem? Com que poder vocês fizeram isso? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo,
visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Cristo, de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra principal, angular, a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora presta atenção, porque o que eu quero dizer para você, a tônica está aqui no verso 13. Eu li todo o contexto para você entender o versículo de número 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns. O que é um homem comum? Igual você, igual eu, né? Não estou falando aqui de gente assim, que você fala, fora do normal. Desses aí deve ter uns 5, 6 no mundo, 7, 8, sei lá quanto tem. É muito pouca gente. Não. Aqui está falando que eram homens o quê? Homens comuns. Mas acrescenta um negócio aqui. Acrescenta um negócio. Porque isso aqui, queridos, é para mexer comigo e com você. Olha lá. Homens comuns e sem. Eles não tinham instrução, não. Eles não tinham instrução. Só que olha o que eles vão dizer. Homens comuns e sem instrução. Eles ficaram admirados, sabe por quê? Porque eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham estado com Jesus. Sabe, meu irmão, a minha pergunta para você nessa noite é: você tem estado com Jesus? Você tem estado com Jesus? Você tem caminhado com Jesus de verdade? Sabe por quê? Porque se você está caminhando com Jesus, a sua vida vai falar mais alto. As suas obras, elas vão aparecer diante das pessoas e elas vão dar glória a Deus. Elas vão dizer assim: essa pessoa aí, ela talvez ela nem saiba quem é Jesus, ela não saiba Jesus, mas essa pessoa é diferente. Ela tem um brilho diferente nela. Ela tem algo de especial nela. Ela tem algo, eu percebo, eu chego perto dela, eu percebo, tem uma energia diferente nela. Eu já passei por isso aí. Um dia uma pessoa chegou assim, né? Ela fez assim e tal, falou assim: nossa, você tem uma energia diferente. Eu falei: tem mesmo, vem cá. Uma energia diferente, é o Espírito Santo. É a presença de Deus. É Deus na nossa vida. As pessoas vão ver, elas vão reconhecer isso. E entenda, você está vendo que não tem a ver comigo, com você? Elas vão dizer: é Jesus, é por causa de Jesus. Sabe, Central, e eu encerro aqui. Eu acredito que se nós entendermos isso, que não tem a ver com você. Sabe por que você é lambão assim? Sabe por que você é tão relaxado com as coisas de Deus? Sabe por que você é tão demorado, você é tão, sim, sempre tem uma desculpa, sempre tem um argumento? Você sabe por quê? Porque você está baseando em você. Você está achando que tem a ver com você. E não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Um dia, você e eu, nós vamos prestar contas a Ele. Nós vamos estar na presença dEle. E aí? Você vai comparecer diante do Senhor? De que maneira? Qual é o nível de comprometimento? Qual é o evangelho que você está vivendo? Você está atento a isso? Você está pensando assim: olha, Deus me escolheu. Você vê isso como um privilégio? Você consegue olhar como um privilégio? Ou você acha que o privilégio é de Deus? Porque tem uns, desculpa, irmãos, eu tenho que, aí é um desabafo. É um desabafo. Sabia que eu vejo pessoas que a postura delas, o comportamento delas, a atitude delas, é como se Deus tivesse o privilégio. É Deus que é o privilegiado por ter essa pessoa. Né? É igual um aí famosinho falou: você é o centro de Deus, você é o centro do coração de Deus. Meu Deus, que aberração, que coisa. Não, meu irmão, eu e você não somos o centro de nada. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor. Você tem entendido isso? Que grande privilégio Ele está dando para você, não é?
Porque quando a gente entende isso, a gente muda a nossa postura. Qualquer coisa. Meu irmão, pegar isso aqui, ó. Pegar isso aqui. Você acha? Eu falei, não estou falando isso aqui, mas eu te pregando numa outra igreja, eu saí, na hora que eu estava saindo, eu comecei a olhar, irmão, estava tomado de copo a igreja. Todo mundo já tinha ido embora. Eu fiz aquilo porque eu amo a casa de Deus, eu amo servir. Irmãos, eu falei, não vou sair de largar essa bagunça aqui não. Aí eu comecei a juntar, fui juntando e garrafa, e não sei o que, foi dando aquele monte. Daí o pastor, não, esquenta a cabeça com isso aí não. Eu falei assim, não, tranquilo, não tem problema não. Você está entendendo? Ah, mas você não é o pregador? Não estou nem aí. Eu lembro quando eu fui pastorear a primeira igreja que eu fui pastorear, eu podia nem chamar aquele lugar de igreja, era só um barracão, porque o povo tinha saído tudo, o pastor tinha dado um problema moral lá, né? Tinha roubado a igreja, era uma tragédia, uma coisa assim, né? Falaram assim, a gente manda ele lá, porque daí pelo menos se não der certo já desiste, né? Aí me mandaram naquele lugar. Eu lembro que o pastor quando veio falar comigo, tá, mas e daí? Porque eu era um garoto, o pastor era mais doido que eu de me dar essa oportunidade, né? Louvo a Deus por ele ter feito isso, mas ele era doido, né? Um menino, né? Eu lembro quando ele veio falar comigo, tá, mas e você faz o quê? Eu falei para ele, falei assim, olha, depende do que o senhor precisa. Eu posso lavar o banheiro, tranquilo. Eu posso, naquela época, não tinha projetor igual hoje, assim, essa projeção desse jeito. Era reto projetor. Reto projetor era uma luz que coisava, você botava um slide em cima assim e projetava. Assim, eu posso cuidar do reto projetor. Eu posso, o que o senhor precisa? Eu prego também, mas eu toco também, porque eu tocava. Eu jogava em todas as áreas, né? Só precisa que toque o quê? Porque eu tocava de tudo um pouco, tocava, né? Enrolava, né? O que o senhor precisa que faça? Se o senhor precisar, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. E eu fiz isso. Eu fiz de tudo um pouco. Por quê? Meu irmão, a gente precisa entender que é a Cristo que nós estamos servindo. A gente precisa entender isso. É para a glória dele. Isso vai glorificar Jesus? Isso vai agradar a Jesus? Jesus vai ficar feliz comigo? Então eu quero. Eu quero trazer glória para o nome dele. Eu quero tirar um sorriso de Jesus. Sabe, irmãos, né? Eu não sei, mas talvez não, né? Mas quem sabe, eu ficaria tão feliz no dia que eu comparecesse diante dele e ele me dá uma piscadinha e dá um sorrisinho para mim. Tipo assim, sabe, dizendo assim, ô filhão, eu me agradei de você. Fica de pé nessa noite. Irmão, tem a ver com Jesus. De tudo que eu falei aqui, se você guardar isso no seu coração, eu acho que a gente pode ser uma igreja melhor. Amém? Eu acredito que a gente pode ser uma igreja melhor. A gente pode entregar mais para o Senhor. A gente pode, sabe, fazer a diferença. E quando eu digo fazer a diferença, não é aqui não, não é nesse quadrado aqui não, querido. Eu digo é lá fora. É as pessoas começarem a olhar para mim, para você, e falar assim, eu vejo que, né, você é diferente e tal. Mas conta para mim, por que você é diferente assim? O que tem na sua vida? Porque, mesmo tendo os problemas que eu sei que você tem, olha aqui, eu não estou dando garantia aqui que você não vai ter problema, meu filho. Eu não estou pregando ilusão para você, não. Não estou aqui anunciando um falso evangelho, dizendo que tudo vai ser um mar de rosas para você, não. Você vai ter tribulação, você vai ter luta, sim, porque faz parte da vida. Todos nós passamos. No mundo, Jesus disse, vocês vão ter aflições. Tudo bem. Só que mesmo em meio a esses problemas, essas lutas, né? Mesmo em meio a tudo isso, eu olho para você, eu vejo você com um sorriso estampado no rosto. Eu olho para você e eu vejo uma disposição em você. O que é isso? O que é isso? E eu vou te dizer. Aí você vai usar essa oportunidade para trazer glória para o nome de Jesus. Você vai dizer, sabe, eu conheci alguém, e esse alguém, ele mudou a minha vida. Eu conheci alguém e ele é maravilhoso. Ele me ama apesar dos meus defeitos. Você sabia disso? Como é bom saber disso, né, irmãos? Que Jesus nos ama apesar das nossas debilidades, dos nossos defeitos, das nossas mazelas. E Ele nos ama. E nunca vai deixar de amar a gente. Olha isso. Você já tinha ouvido isso? Você tem a garantia de que Ele nunca vai deixar de amar você. Apesar de você. Apesar de você, Ele sempre vai te amar. Eu conheci alguém. E você vai testemunhar desse Jesus.
Você vai trazer glória para o nome dEle. Os homens vão ver as vossas boas obras e vão dar glória a Deus. Você quer viver uma vida extraordinária, mas lembrando que não tem a ver comigo, com você, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado, que as pessoas olhem e digam assim: uau, eu quero pertencer, eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Não estou falando da igreja de BC não, mas de quebra vai ficar um pouquinho para a gente também, né? De quebra as pessoas vão falar assim: uai, lá deve acontecer alguma coisa, deve ter algo lá, e tem mesmo, Jesus está nesse lugar. Jesus tem feito a obra na sua vida aqui nesse lugar. Ele tem usado esse lugar. Ele tem usado a minha vida muitas vezes para falar com você. Então, e de quebra, essas pessoas vão ser atraídas. Deus vai trazê-las aqui. Deus vai fazer a obra na vida delas. Fala para o Espírito Santo aí agora, fecha os seus olhos. Nós já encerramos, mas sabe, eu não posso encerrar sem orar com você, para que ao sair daqui, você saia decidido. Você saia daqui dizendo assim: Senhor, eu quero viver uma vida extraordinária, mas hoje eu estou entendendo que é muito mais do que apenas para ter uma vida boa, é muito mais do que ser colocado entre os reis, não é? A gente quer ser colocado entre os reis, a gente quer, mas sabe, Daniel, quando estava lá entre os reis, ele manifestou glória ao nome do Senhor, ao ponto do homem mais cruel do mundo, o homem que era um déspota, Nabucodonosor, um homem mau, um homem cruel. Houve um dia aonde esse homem reconheceu que só o Senhor é Deus. Esse homem levantou a voz dele e declarou assim: o Deus de Daniel é o único e verdadeiro Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o único e verdadeiro Deus. Ele declarou por causa do testemunho deles, por causa da vida deles. E é isso que Deus vai fazer através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Senhor, nós queremos ser uma igreja extraordinária. Queremos ser uma igreja que glorifica o Teu nome. Uma igreja, Senhor, que as pessoas olham para nós e elas dizem assim: nossa, aquele povo lá, eles são de verdade mesmo. Eles não são perfeitos, eles não são os santões que fica aí, aquela religiosidade, aquela aparência, não, eles são de verdade mesmo, eles amam a Deus, eles amam as pessoas, eles são muito sinceros, eles são verdadeiros, eles oram, eles ajudam, eles lutam, eles são um povo de verdade. Senhor, faz da gente uma igreja extraordinária, faz desse lugar uma igreja, Senhor, que realmente manifesta glória ao Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que talvez não havia entendido isso ainda. Eu oro para que de uma vez por todas, Senhor, não só na mente, mas no coração, ó Pai, transforma o coração, tira, Senhor, toda a egolatria, todo senso pessoal, que, ó Deus, muitas vezes tem sido, Senhor, um obstáculo, porque a pessoa, ela pensa só em si mesma, ela só olha para si, o meu lugar, o meu cargo, o meu nome, o meu título. Não tem a ver com a gente, tem a ver com glórias ao Teu nome, Jesus. Com glórias ao Teu nome, Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Senhor, faz uma obra aqui em mim, faz uma obra aqui em cada um de nós, em cada mente, em cada coração.